Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos explicativos. Hoje eu vim falar sobre a necessidade de conseguir perceber as dificuldades do seu filho. É muito comum a gente chegar na consulta com queixas que são queixas quase que corriqueiras. Agitação é uma queixa corriqueira. Irritabilidade é uma queixa corriqueira, agressividade, são queixas que as pessoas chegam e elas só se apegam a esse tipo. Eu acho que porque chama mais atenção. O menino é agitado, o menino é agressivo, é irritado, então isso chama muita atenção. Porém, a gente precisa ficar puxando para ver como é que essa criança andou, como é que ele come, como é que ele dorme, como é que ele obedece, como é que ele entende as coisas. E quando você vai puxando desses outros quesitos, você percebe que, na verdade, a criança possui diversas outras dificuldades, muito maiores e muito mais difíceis de ser tratadas do que a agitação. A agitação talvez seja para o pai ou para a mãe o que chama mais atenção, o que eles acham que é importante. Mas para o neuropediatra vai ser o menos importante, porque controlar a agitação é fácil. Nós temos medicamentos que controlam a agitação desde que essa criança possua. Ela tem que ter as funções cognitivas adequadas. Ela tem que compreender para conseguir obedecer comandos. Ela precisa ter raciocínio lógico, ela precisa de memorização, ela precisa de habilidades motoras, ela precisa ter habilidade própria da idade, ela tem que conseguir ter o comando das mãos, dos pés, adequados para a idade dela. Se ela tiver esses outros requisitos e o problema for apenas a agitação psicomotora, esse é um problema fácil, porque existe medicação para isso. O problema é no paciente que possui a agitação, porém ele não tem apenas a agitação. É o que o pai percebe, aí ele acha que é fácil. Não, porque agora ele não consegue compreender adequadamente, ele não tem a função de memorização, de raciocínio, de atenção, ele não sabe brincar, ele não tem um comportamento igual aos outros da idade, mas não é só na agitação, mas ele não tem no entendimento nas coisas, na mentalidade, ele é mais infantil, ele é mais bobinho, ele não consegue fazer coisas que os outros da mesma idade realizam de forma tão fácil. Então, as queixas trazidas, elas normalmente acontecem com o que te chama mais atenção. E o profissional que te atende, se ele embarcar na sua, ele pode errar no diagnóstico. Ele tem que ter experiência, saber que a família só queixa-se das coisas que são mais visíveis. E normalmente agitação, agressividade, irritabilidade são queixas comuns. Porém, a criança não consegue calçar os sapatos, mas a mãe não fala. A criança não consegue chamar alguém que você pediu, chame seu pai para o almoço, mas ele não sabe realizar essa atividade, mas a família não fala. Então isso, o profissional com maior experiência, ele vai puxando pela conversa para tentar descobrir as outras funções dessa criança. E aí é onde cai a qualidade do profissional que te atende. Porque o profissional, ele tem que ter capacidade de também, e experiência, né? De saber o que são as coisas mais comuns e as coisas que as famílias não dão valor. E isso muda também de região para região. Então, o seu profissional tem que ter uma certa experiência, porque senão ele vai tratar o que você disse, e nem sempre o que você disse é o mais importante para o diagnóstico. Então, as consultas da neuropediatria, elas são consultas muito de conversa, muito de observação da criança. O exame neurológico clássico te dá algumas informações, mas não te dá
tantas informações quanto a brincadeira, o movimentar da criança na sala, a escolha dos brinquedos, o que ele está fazendo com os brinquedos. Então, normalmente, todos os consultórios de neuropediatria possuem muito estímulo, muito brinquedo, muitas opções para que você veja quais são os brinquedos que chamam a atenção e como é que ele brinca com esses brinquedos. E isso faz parte da avaliação. E eu acho talvez um dos momentos que nós tiramos mais proveito do exame neurológico, nessa observação. Então, toda vida o neuropediatra conversa alguma coisa com a criança, mas ele não tem o mesmo exame físico que o pediatra possui. Ele consegue muito mais informações com a conversa, onde ele te pergunta muita coisa, e na observação. Então, é importante a qualidade e a experiência do profissional associado à orientação da família para que consiga ser colocado quais são as queixas para que se procure um diagnóstico adequado. Tá certo? Espero ter sido clara.